Ficamos com medo, doentes, obrigados a ficar trancados em casa, fomos obrigados a deixar o trabalho, aos estudos e às vezes até a família para ficar em quarentena. A gente aprendeu na marra o que é uma quarentena, o que é uma pandemia, e a gente viveu tempos difíceis demais desde 2020 para cá. E hoje eu queria conversar um pouco sobre isso, sobre como vencer a adversidade quando ela for os tempos difíceis. Meu nome é Edley e essa é a série Vencendo as Adversidades. E hoje a gente vai falar de um personagem muito carismático, um personagem muito intelectual nessa época. O nome dele é Abacuque. Abacuque ele foi um dos 12 profetas menores de Israel. E ele não teve muita escrita na carta dele. Ele escreveu apenas 3 capítulos, que são 3 capítulos excelentes. Desde já eu recomendo que você leia esse texto, porque é muito pequeno e muito útil para a sua vida. Fará muita diferença você ler Abacuque do 1 até o 3, capítulo 3. E Abacuque, ele tem uma particularidade na minha vida. Abacuque foi um personagem que disse muitas frases marcantes, frases que viraram música, frases que foram relidas no Novo Testamento. E quando Paulo relê a frase dele, eu decidi utilizar o texto que ele fala, que é o justo viverá pela fé no meu batismo. Então Abacuque é um personagem que eu gosto muito, porque ele disse essa frase que tem muito valor sentimental para mim. Se você parar para pensar sobre ela, você vai ver a grandeza que é essa frase. E hoje a gente vai começar falando sobre um texto que está em Abacuque. Abacuque 3, do 17 até o 18. Eu vou ler e você também pega essa Bíblia, leia, aproveita e já deixa o seu like aí, compartilha. Se ficar alguma dúvida, comenta aí que o Marcelo, o pastor, e quem estiver disponível irá te responder o mais rápido possível. Vamos ler junto comigo. Ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não hajam mais gado. E mesmo assim, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Esse texto é muito complexo, então pensando nisso eu separei para você ele em 3 partes. Ele fala alguns ainda, né? E quando ele usa esse tipo de texto, ele quer dizer um porém. Ainda que uma situação seja de um jeito, eu viverei desse jeito, sabe? É mais ou menos para contrariar. Como but em inglês, se você sabe inglês, não sei se eu pronunciei certo, mas se você conhece, você vai saber o que eu estou falando. A primeira coisa que eu separei para você é ainda que a figueira não floresça e que não haja frutos na vide. A figueira, ela tem um significado muito grande para o israelita. A figueira é o lugar favorito do israelita ler a Torá dele. Imagine só, um israelita famoso, um israelita que vive bem, ele sempre tem uma figueira no jardim dele. Ele sempre tem uma figueira perto dele, para que ele possa ler a Bíblia dele, a Torá, desculpe, embaixo da figueira. E a figueira é uma árvore que ela gera uma sombra muito grande, porque ela tem muitas folhas e é uma árvore bem grande. E essa árvore em alguns textos, ela foi usada para dizer que é a mão de Deus, é a proteção de Deus. Então, o escritor, o Abacuque, ele teve um motivo para escolher essa árvore. A outra árvore que ele cita é a videira. E para todo israelita, a videira, ela significa segurança e prosperidade. A prosperidade em ter coisas, em ter saúde, em ter longevidade na vida. Então, quando ele quer dizer, ainda que a figueira não floresça e ainda que não haja fruto na videira, eu ainda vou me alegrar no Senhor. Ele quer dizer que, ainda que eu não sinta a sombra aliviando o sol, ainda que eu não sinta a prosperidade, a segurança
eu ainda vou louvar a Deus. É isso que Abacuque está dizendo nesse texto. Tá vendo que coisa grandiosa que Abacuque está dizendo? Então a gente tem que pegar minuciosamente o texto e ir olhando detalhe por detalhe. E outro detalhe é que ele fala, ainda que falte produto na oliveira. Essa frase quer dizer muita coisa, mas primeiro eu quero te explicar o que é a oliveira, o que a oliveira produz. Ela é uma árvore da tradição israelita. A videira, ela é muito comum lá em Israel, e principalmente na região onde morava Abacuque. A oliveira, ela produz o azeite, o óleo que era ungido nas pessoas ao entrar no templo, abençoar os seus filhos, abençoar a sua família. Então, o azeite ele é utilizado para isso. Então, a oliveira, desculpe de novo, é muito comum naquele lugar. E ela tem um poder de cura muito grande. Tanto que quando a gente vê Tibério falando em algumas cartas dele, que não está na Bíblia, mas ele fala em algumas cartas dele para os soldados dele. Olha, soldados, quando vocês voltarem de uma batalha, quando vocês ficarem feridos, usem o fruto da oliveira para passar na ferida, porque essa árvore ela tem muita longevidade, ela ajuda a curar, a sarar as pessoas. E para você aí que quer perder uns quilinhos, existe o chá de oliveira. É isso mesmo, o chá de oliveira ele ajuda a pessoa a emagrecer. Então se você deseja emagrecer, que você tome um chá de oliveira que vai te fazer bem e faz bem para todo mundo, porque gera saúde, não é só porque emagrece não, porque gera saúde também. E é muito utilizado para isso, tanto que a gente vê muito, quando Paulo ele vai falar, olha, usa o azeite, usa o óleo para ungir, porque o óleo ele tem esse poder, ele é uma árvore que, a oliveira é uma árvore que tem esse poder de longevidade. E para a gente entender esse trecho, a gente pode trocar alguma palavra e dizer assim, ainda que a minha saúde fale, todavia eu crerei no Senhor, todavia eu ficarei com Deus. Olha só como ficou muito mais fácil de entender quando a gente destrincha o significado da oliveira, da videira, da figueira, a gente começa a entender por que ele usou essas palavras, não é? Então agora a gente vai para a terceira parte, eu separei 3 partes. A parte A foi sobre a figueira e a videira, a parte B foi sobre a oliveira e agora a parte C é sobre ainda que os campos não produzam mantimento e nos currais não haja gado. O que essa parte quer dizer? Essa parte está principalmente ligada àquele momento, está principalmente ligada ao Império da Babilônia, né? O que os babilônicos fizeram? Eles invadiram Israel e pegaram tudo que tinha lá. E eles fizeram com aquilo como se fosse um prêmio de guerra. Quando tinha batalhas, quando tinha guerra naquele tempo, o pessoal que perdia fugia e o pessoal que ganhava ficava no campo recolhendo os materiais, recolhendo as espadas, as coisas, porque assim eles teriam muito mais materiais. E assim desestabilizando os rivais, as outras cidades. E assim os babilônicos fizeram. Eles foram lá, eles pegaram os gados, eles foram lá, pegaram as ovelhas, pegaram as plantações e assim desestabilizaram o povo. Mas Abacuque estava lá. Abacuque foi a diferença no tempo dele. Abacuque chegou e disse, olha, ainda que a gente não tenha mantimento, ainda que não tenha gado ali nos currais, ainda que não tenha isso, a gente deve confiar em Deus. E dizendo isso, a gente pode concluir essa primeira parte. Agora a gente vai para a segunda parte, que está no texto do 18. Eu vou até ler de novo para a gente refrescar a memória. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Em algumas traduções dizem que, todavia, eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. Essa música o Samuel Messias, ele canta e muitos de nós conhecemos ela. Mas às vezes a gente não entende que situação foi aquela, a gente não entende o que essa frase quer dizer. Às vezes a gente canta, ainda que a figueira, a gente canta com uma animação, só que às vezes tem tristeza nesse momento, que a gente tem que tomar essa atitude, todavia, sabe? O todavia é eu vivendo numa dificuldade e eu indo com força, ó, eu creio em Deus ainda, tá na dificuldade, tá difícil, tá, mas eu ainda, todavia, eu crerei em Deus, ainda crerei em Deus. E sabe, a alegria
que a gente deve correr atrás, ela vem de Deus, sabe? Nesse texto, ele está dizendo o segredo para a alegria. É a mesma coisa que eu dissesse para você, olha, ali naquela esquina tem um tesouro, sabe? A sua mente te mandaria, pelo menos, tu pensar sobre isso. Tu pensaria em pelo menos ir. E sabe, esse texto ele está dizendo uma coisa que é um caminho que é certo. Sabe, se a gente correr atrás de alegria que vem de Deus, a gente terá uma alegria que dura para sempre. E eles tinham autoridade para dizer isso. Ele estava vivendo um tempo difícil, num tempo onde ele não poderia se alegrar com as coisas ruins que estavam acontecendo, mas eles poderiam se alegrar com Deus, em quem Deus é. Ele poderia se alegrar na fé dele, na fé que o justo, que é ele que vive. Então, ele poderia se alegrar nisso. É algo que a gente tem a aprender com Abacuque. E Abacuque, ele não nasceu assim. Abacuque é igual a gente, sabe? Ele nasceu normal. E ele virou um sacerdote, ele virou um profeta. E mesmo assim, ele era igual a gente, sabe? A diferença que ele teve na vida dele foi ele ser intencional em amar a Deus, intencional em gerar uma fé. Sabe, qual foi a última vez que você se preparou para um tempo difícil? Sabe, às vezes a gente vive anos na nossa vida, a gente não se prepara para um tempo difícil. Às vezes a gente espera ter um momento ruim para a gente correr atrás de Deus. E, irmão, toma cuidado com isso, não vai nessa, porque às vezes a gente não encontra a solução em lugar nenhum. Eu vi uma frase na internet que ela é muito verdade. A frase diz assim, poxa, às vezes eu não consigo ouvir a voz de Deus. E o autor da frase, ele diz, às vezes é só a Bíblia que está fechada. E isso acaba sendo uma afronta para a gente, para a nossa vida, sabe? Isso afronta a gente olhar para a nossa vida e olhar, será que eu tenho buscado a Deus como Deus merece? Será que eu tenho vivido de maneira que Deus merece? Sabe? Ou eu só tenho ido atrás de Deus quando vem os dias ruins? Abacuque, ele foi no dia ruim a Deus, mas eu creio que Abacuque também foi nos dias bons a Deus. E isso é algo que a gente tem que aprender com ele. Isso é algo que a gente tem que ser intencional. A gente não nasce sabendo isso, a gente não nasce crendo nisso. Isso é uma fé com um objetivo. E como eu expliquei lá no outro vídeo, que você gere um hábito, que você faça isso com intenção. Sabe, se você não tem o costume de orar, ore um pouco, ore uma vez por dia e, sabe, faz algo simples. Só agradece pelo almoço que você tem na sua mesa, agradece pela sua saúde. Se eu pudesse falar aqui por mais tempo, eu falaria vários motivos. Mas você já deve saber algum motivo que você pode agradecer a Deus, um motivo que você pode orar. Sabe, faça isso por 21 dias, vai devagar, vai com calma. Se você não tem o costume de ler a Bíblia, faça a mesma coisa, leia um versículo por dia. Tem um outro autor, que agora não estou me lembrando o nome, mas ele fala que se a gente lesse a Bíblia uma vez por dia, o mundo seria diferente. E essa frase é totalmente verdade, porque a gente poderia viver uma vida diferente se a gente se baseasse na Bíblia. Porque o Espírito Santo usa tudo que a gente aprende de Deus para frutificar na nossa vida. A videira também, ela tem as uvas, né? E as uvas, elas têm um significado da nossa fé. A nossa fé tem que gerar muitos frutos. A gente tem que dar frutos para que Deus se alegre em nós, para que Deus nos pode, para que a gente produza ainda mais frutos. E isso é algo que a gente tem que treinar. Isso é algo que a gente tem que ser intencional. E, sabe, os babilônicos, eles surgiram e tiraram tudo. Tiraram as esperanças do povo de Israel. Tiraram tudo deles. E eles continuaram firmes, porque Abacuque teve atitude. Às vezes você precisa ter uma atitude na sua igreja, às vezes você precisa ter uma atitude na sua casa, na sua família, onde você está incluído. E sabe, a gente precisa ter atitude e a gente precisa gerar esse sentimento. A gente precisa ser intencional com isso. Às vezes a gente é intencional em gerar coisas que nos fazem mal. E às vezes a gente não faz coisa que nos gera coisa boa para a nossa vida, coisa que gera frutos. E Abacuque, ele prova isso para a gente. E para continuar, ele fala que nesse nosso estudo, a gente vê que o povo da Babilônia, eles prosperaram, né? E Israel, ele teve que sofrer. E muitas das vezes a gente vê os nossos... pessoas que não têm a mesma fé que a nossa, mas às vezes elas têm mais prosperidade do que a gente. Sabe, irmão? Não olhe com os olhos carnais, sabe?
não fica preso aos nossos olhos carnais. Simplesmente foque em ter um relacionamento com Deus, porque às vezes aquela pessoa pode estar esbanjando algumas coisas na rede social, pode estar postando muitas viagens, muitos sorrisos na rede social, mas pode estar sofrendo por dentro. E nessa história, eles não ligaram para o povo da Babilônia, eles principalmente ligaram em Abacuque, principalmente, né? Ele se ligou em estar ligado em Deus. Então esse é um conselho que a gente aprende na vida de Abacuque. Estar ligado em Deus pode mudar a nossa vida. Estar ligado em Deus pode gerar alegria que vai durar para sempre na nossa vida. E como eu sempre deixo um bônus com vocês, a gente vai ler aqui alguns textos de alguns escritores que falam um pouco sobre Abacuque, né? Uma visão diferente da minha, diferente da lição, diferente de alguns professores daqui. E ele diz assim, o primeiro autor: mesmo no meio de ruínas absoluta e da fome abjeta, quando os babilônicos capturaram Jerusalém, o profeta estava preparado para confiar em Deus. Ele percebeu a paz interior que ultrapassava todo o entendimento, que não dependia da prosperidade externa. Pô, Marcelo, vem aqui ler esse nome aqui que tá muito difícil para mim. Rapidinho. J. Ronald Bloom. E esse outro aqui já, rapidão. Howard Thurman. Howard Thurman. Ó, esse Howard aqui, ele disse assim: sua certeza jamais deveria ser deixada à mercê das vicissitudes da vida que o circundavam. Ele tinha de encontrar o testemunho de Deus em seu próprio coração, pois de contrário jamais poderia achar esse testemunho. Então, ó, se tu já gostou dessa aula, que você já deu o like aí, né? Eu consegui fazer o Marcelo aparecer na aula, então acho que isso merece seu like. Então dá o like aí, compartilha para todo mundo ver ele aqui. Mas agora vamos falar sobre esses autores. Eles falam coisas muito interessantes, né? Que ele fala que mesmo o Abacuque vivendo em todo aquele sofrimento, mesmo ele vivendo em coisas difíceis, ele encontrou em Deus a solução para a alegria dele. E isso é algo que a gente deve observar e a gente deve buscar na nossa vida também. Nas suas dificuldades, nas coisas que você tem vivido. Onde está Deus, sabe? Onde que você encontra Deus nas coisas difíceis de onde está na sua vida? Às vezes você tem dificuldade em gravar um vídeo. E onde está Deus na dificuldade de você gravar vídeo? Deus às vezes está na dificuldade de gravar vídeo com você fazendo um vídeo para honrar e dar glória a Ele, sabe? Às vezes tem que ter uma dificuldade. Às vezes você tem que superar alguns medos, tem que superar algumas dificuldades. Então, busque encontrar Deus nas dificuldades que você encontra na sua vida, nas adversidades que aparecem na sua vida. E a outra coisa que a gente pode notar é que ainda que venham os problemas, declare a sua fé, declare vitória. Ainda que você tenha dificuldade de falar em vídeo, declare: eu vou conseguir, declare. Isso é para a glória de Deus, sabe? Nós estamos vivendo em tempos que cada vez mais está fácil de alcançar o outro lado do mundo. Então você, com o seu celular, você pode gravar um vídeo e abençoar a vida de outras pessoas. Então declare: olha, eu vou conseguir gravar esse vídeo, eu vou conseguir abençoar a vida dessas pessoas. Então declare palavras de vitória, porque a fé é isso, é você crer sem mesmo ter acontecido. E se você não declara isso, significa que você nem está exercitando o básico da fé. E isso é algo que a gente tem que exercitar, isso é algo que a gente tem que ser intencional. E o outro escritor, ele fala que não importa que a gente esteja em necessidade ou em fartura, não importa se a gente está em tempestades ou em bonanças, se a gente está em dificuldade ou em facilidade, mas que a gente viva de maneira que a gente louve a Deus. E tem um salmo que ele diz muito sobre isso, que é Salmos 128, verso 1. Ele diz assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Sabe? Só da gente temer o Senhor, só da gente crer em Deus, a gente já é bem-aventurado. Só da gente crer em Jesus, a gente já é vitorioso. Olha só como esse salmista é um cara muito influente, que ele pode... Como que ele já abençoou a nossa vida, só por ele dizer isso, só para ele introduzir o texto que ele queria dizer. Depois eu recomendo também que você leia Salmos 128, verso 1, verso inteiro, lê todo, que é pequeno também e fará bênção na sua vida. E
para todas as situações ruins que aparecerem na sua vida, Deus, Ele irá te capacitar. Deus, Ele traz a capacitação. Ou se você não estiver conseguindo, peça um escape. Ore por um escape. Peça, Deus, me dê um escape, sabe? Me ajude a sair dessa situação. E pensando nisso, a gente vai para 3 últimas perguntas. As últimas 3 coisas que a gente vai falar nesse vídeo. Que a primeira é: as dificuldades, elas são reais. Elas realmente são reais. E muitas das vezes você não vai conseguir controlar elas. Elas são incontroláveis. E através dessas dificuldades, como você tem enfrentado as adversidades? A pergunta que eu tenho para te fazer: você tem amigos espirituais? Você conversa com seus líderes? Você ora no seu íntimo? Como você enfrenta os problemas que aparecem na sua vida? Alguns, a gente não consegue fazer muita coisa. A gente não consegue resolver com as nossas próprias mãos. Mas você tem algum amigo que você divide e você ora junto com ele? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Se você se sentir à vontade, responda aí no comentário. Se você tiver um amigo querido, fale aí o nome dele. E também compartilhe o vídeo para ele. Diz, eu comentei seu nome lá no vídeo porque você é uma bênção na minha vida. E a outra pergunta é: em meio às adversidades da vida, Deus tem sido o alvo da sua confiança? Sabe, em meio a tudo que ocorre no nosso dia a dia, Deus tem sido o seu alvo de confiança? Ou você tem confiado em coisas materiais ou em pessoas? Sabe, a gente aprende aqui com Abacuque que se a gente confia em itens materiais, em pessoas, os itens vão corroer, os itens não vão nos socorrer. Mas Deus, Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade e Ele ainda tem todo o escape pra gente, sabe? Declare isso para Deus, fale com Deus, converse com Deus sobre as suas ansiedades, converse com Deus sobre as suas inseguranças, sabe? Deus, Ele pode te trazer um alívio, Deus, Ele pode te trazer o seu conforto, o seu descanso, sabe? E a última pergunta é: muitas das vezes, muitos têm como motivo de alegria coisas, pessoas, bem ou situações. Qual tem sido o seu motivo? Eu já até falei, né? Qual tem sido o seu motivo de alegria? Qual tem sido o motivo que você tem confiado? Essa é a pergunta que eu deixo para você. E lembre-se, antes de eu fazer essa pergunta para você, eu fiz essa pergunta para mim. Isso é algo totalmente individual. Isso não é algo que é para todo mundo, mas é algo que é para todo mundo, mas individualmente. Deus, Ele tem uma forma muito linda de amar a gente, sabe? Ele não ama o coletivo, sabe? Ele não ama o coletivo. Deus, Ele ama cada um do coletivo. E isso tem muito significado. Isso significa que Ele se importa com a sua vida, Ele se importa com os seus problemas, Ele se importa com as suas vitórias. Isso é muito bom, cara. Isso é muito maravilhoso. Isso é muito bom porque você vê algo bom em servir a Deus. Você vê algo maravilhoso em estar com Deus, porque Ele não quer somente ser o seu Deus e governar você, por mais que Ele já é seu Deus e Ele já governa você, porque Ele é soberano, mas Ele também quer se relacionar com a gente, e o relacionamento com Deus, a gente vê muito disso, dele querer saber da gente, dele querer cuidar da gente, e Ele querer ser a mão que protege a gente, como a videira, como a figueira e como a oliveira. E é isso que eu queria dizer com vocês hoje. Eu queria que Deus te abençoasse muito vocês. Queria que Deus cuidasse do seu coração. Que Deus, Ele abrisse os seus olhos, seus ouvidos, para que esse próximo ano que a gente estiver iniciando seja um ano de bênção, sabe? Que a gente consiga construir coisas novas, que a gente consiga avançar e a gente consiga estar firmes em Deus, sabe? Mesmo com as dificuldades que possam surgir, que a gente continue firmes em Deus, porque tempos difíceis virão, mas agora você sabe como vencer os tempos difíceis, e os tempos difíceis, eles às vezes serão muito... A gente vai se sentir sozinho às vezes, mas a última coisa que eu tenho para dizer é que você não precisa viver tempos difíceis sozinho, sabe? Você pode ter um amigo, você pode contar com um líder, você pode contar com o seu pastor. E eu falo isso além da PIBPU, se você não é membro da PIBPU, que você procure um amigo cristão, que você procure alguém que você possa confiar, sabe? E se tu não encontrar, que eu acho difícil, você também tem Deus, que Ele estará
pronto para te ouvir. Deus ele estará com você. E eu te finalizo essa aula. Eu te libero agora que você leia aí o livro de Abacuque e continue assistindo o nosso conteúdo. A gente tem muita coisa boa, muita aula explicando como vencer as diversas adversidades da vida. Essa foi a última aula e tem muitas outras. Virão outras séries, mas essa série ela vai te ensinar exatamente isso. Se você tiver uma dificuldade, assiste às aulas. Vá com carinho, dê like em todas, por favor. Comente se você tiver alguma dúvida e compartilhe. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.